Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão depois desse período de férias? Estamos retornando às nossas aulas na TV e hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre um gênero textual cheio de ritmo. Nós vamos falar sobre o poema. Antes da gente começar a nossa aula, vamos descobrir qual habilidade iremos desenvolver na aulinha de hoje. Nós iremos ler e compreender com autonomia textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas, sentidos figurados e recursos visuais e sonoros. E a gente também começa hoje com o nosso projeto de fluência da semana. E hoje, nesse momento, nós vamos fazer a primeira leitura. E a primeira leitura que nós fazemos no projeto de fluência é a leitura silenciosa. Nós vamos pegar o nosso texto e fazer aquela leitura que é só com os olhos e com a mente. Mas antes você tem que observar direitinho a entonação para poder seguir todo o processo e ler o texto de maneira compreensível. Então acompanhe comigo a leitura e depois você treina a sua leitura silenciosa. Então, hoje nós vamos falar sobre esse personagem na nossa família que é muito importante, a avó. A leitura de hoje, como eu falei, é silenciosa, mas a gente vai treinar um pouquinho da nossa leitura em voz alta junto comigo. Depois você pega o seu textinho e lê de forma silenciosa. Vamos lá fazer a leitura? Tem avó que é diferente, nada de cachorro, gato, cavalo ou duende. Galinha de estimação é o que a avó carrega, feito mapa do tesouro. Para lá e para cá, parecem duas dançarinas. E para quem conta os seus segredos, fala do tempo, do que vai colher, do que vai plantar. A galinha concorda, có, discorda, cocó. Às vezes dorme, às vezes acorda e muitas vezes esquece que a avó não é galinha. Apesar de tão quentinha, a avó é gente. Olha só que textinho bonito. Vocês observaram como é que esse texto está estruturado? Ele está estruturado em versos, é um poema. E hoje nós vamos falar sobre isso, tá bom? Esse texto, gente, ele foi tirado de um site criandocomapego.com, que é um site que tem muitos poemas. E ele foi trazido especialmente para o seu projeto de fluência, tá bom? Então, vamos lá falar sobre o gênero textual que nós estaremos estudando esta semana, que é o gênero poema. Muito bem, vamos falar sobre o poema. Mas o que é que você sabe sobre o poema? Vamos lá ver o que é que a gente sabe, o que é que a gente lembra e o que é que a gente vai aprender sobre poema hoje. Vamos ver algumas características desse gênero. Primeiro, o poema é um gênero textual que ele é dividido em versos e estrofes, tá bom? Versos e estrofes. Mas o que é verso, professor, e o que é estrofe? Vamos ver? O verso ele é representado por cada uma das linhas do poema. Cada linha que é escrita é um verso. E a estrofe, professora? A estrofe ela é constituída, é formada por um conjunto de versos. E uma estrofe ela não tem número exato de versos para poder compô-la. Eu posso ter uma estrofe com um verso, posso ter uma estrofe com 2, com 3, com muitos versos. Quem vai definir a quantidade de versos que tem em uma estrofe é o autor do poema, tá bom, crianças? Além disso, além dessas características, o poema tem mais uma característica que é bem importante. Eles podem possuir rimas entre as palavras ou não. Na maioria das vezes, a gente percebe que os poemas possuem rimas, mas nem sempre acontece, tá bom? E agora nós vamos fazer a leitura de um texto do gênero poema, para a gente fazer essa análise, tá bom? O texto que eu trouxe hoje para vocês fala um pouquinho sobre o poder da palavra. Que poderes a palavra tem na nossa vida? Vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. Hora da leitura, texto do gênero. E o título do texto que nós vamos ler para analisar é
quem manda é a palavra. Esse texto é de Antonieta Dias de Moraes. Aqui quem manda é a palavra, senhora da fantasia e ferramenta da mágica, que tudo faz e improvisa, com a voz do abracadabra. No jogo da fantasia, pronunciar a palavra é transformar em magia o que se diz não ter graça, a vida no dia a dia. Eu, tu, você, eles, a gente, digamos, pois, todos nós, que somos simples viventes, ouviremos nossa voz, a palavra frente a frente. Então, nós vamos fazer a análise das características do gênero. O texto que a gente acabou de ler é aqui quem manda é a palavra. Eu vou colocar o texto aqui do lado para que a gente faça essa análise. Primeiro, nós vamos analisar a estrutura do poema. A estrutura analisando o quê? A composição de versos e de estrofes. Vamos lá? Versos e estrofes. Olha só essa bolinha azul. Tá vendo que essa bolinha azul está do lado de uma linha escrita do poema? Essa linha a gente chama de verso. Cada uma das linhas do poema é um verso. Olha só as bolinhas azuis aparecendo, elas indicam que a linha que está em seguida é um verso do poema. Agora que analisamos o que é verso, vamos ver o que é estrofe. Nós vimos que a estrofe é composta por um conjunto de versos. Então, olha só, vocês observaram que entre um verso, né, e outro, perdão, crianças, entre uma estrofe e outra, né, tem um espaço. Temos aí, olha só, conjunto de versos, aí temos um espacinho em branco e temos mais um conjunto de versos. E assim também na terceira estrofe. Temos, então, cada conjunto de versos que formam uma estrofe. Quantas estrofes nós temos nesse poema? Temos três conjuntos de versos formando 3 estrofes, certo? Agora que nós analisamos a estrutura do poema, considerando os versos e as estrofes, nós vamos analisar outra característica que é comum nesse gênero textual, que são as rimas. Para isso, a gente tirou a demarcação das estrofes para poder analisar as rimas. Mas nós vamos analisar as rimas de acordo com a estrofe, tá bom? Vamos separar ali a primeira estrofe. Na primeira estrofe, vamos fazer a leitura da estrofe e vocês já vão verificando aí qual ou quais palavras que rimam entre si. Aqui quem manda é a palavra, senhora da fantasia e ferramenta da mágica, que tudo faz e improvisa com a voz do abracadabra. Primeiramente, vamos relembrar, professora, o que é rima? Rima é aquelas palavras que têm um finalzinho igual ou parecida. Eu sei que uma palavra rima com outra quando ela tem um final igual ou parecido com o da outra palavra, certo? Então, nós temos aqui, na primeira estrofe, aqui quem manda é a palavra, senhora da fantasia e ferramenta da mágica, que tudo faz e improvisa com o poder do abracadabra. Quais são as palavras que têm finais iguais ou parecidos aqui nessa estrofe? Nós temos palavra, e palavra rima com qual outra palavra dentro dessa estrofe? Muito bem, abracadabra. Abracadabra rima com palavra. Professora, mas o final não é igual. Mas qual é a regrinha de palavras que rimam? Elas têm um final igual ou parecido. O finalzinho dessas palavras é parecido? Sim, não são iguais, mas são parecidos. E o som final faz com que as duas rimem, certo? Agora vamos analisar a segunda estrofe. Vamos fazer a leitura e já vamos imaginar quais são as palavras que rimam dentro dessa estrofe.
No jogo da fantasia, pronunciar a palavra é transformar em magia o que se diz não ter graça a vida no dia a dia. Quais são as palavras que rimam aí nessa estrofe, nessa parte do texto? Nós temos fantasia, vou colocar fantasia. Quais palavras rimam com fantasia aí nesse trecho? Nós temos a palavra magia, muito bem. Tem alguma outra? Tem. Qual? Dia. Então, nós temos na segunda estrofe as palavras fantasia, magia e dia. Essas 3 palavras, elas têm um finalzinho igual e elas rimam entre si. Vamos analisar agora a terceira estrofe. Na terceira estrofe, nós temos também rimas. Vamos fazer a leitura dessa estrofe e analisar quais palavras rimam entre si. Eu, tu, você, eles, a gente. Digamos, pois, todos nós, que somos simples viventes, ouviremos nossa voz. A palavra frente a frente. Eu vou colocar aqui a palavra gente. Nós vamos circular ali a palavra gente. Quais são as palavras que rimam com a palavra gente aí? Nós temos viventes, muito bem. Tem outra? Tem. Nós temos frente, muito bem. Professora, mas tem mais palavras que rimam nessa estrofe. Temos quais? Olha só. Nós temos aí a palavra, no segundo verso da terceira estrofe, nós, que vai rimar com a palavra vós, que está no quarto verso. Vamos fazer a leitura novamente para vocês analisarem? Eu, tu, vocês, eles, a gente, digamos, pois, todos nós, que somos simples viventes, ouviremos nossa voz, a palavra frente a frente. Observaram que nós rima com voz? Muito bem. Então, analisamos aqui também as rimas. Já que analisamos as rimas e analisamos a estrutura desse poema, nós vamos fazer uma interação com o texto, vamos verificar algumas questões sobre ele e vamos responder, tá bom? Então, interagindo com o texto. De acordo com o texto, podemos afirmar que a palavra não possibilita o improviso. B, pronunciar a palavra transforma em magia o que não tem graça. C, a vida não pode ser transformada pela palavra no dia a dia. Ou D, a palavra não é a senhora da fantasia. O que vocês acham que corresponde à resposta correta sobre o texto? Nós vimos lá que a palavra, ela pode fazer várias coisas. Vamos retornar bem aqui e vamos fazer só a leitura novamente para a gente poder responder essa questão. Vamos lá? Aqui quem manda é a palavra, senhora da fantasia e ferramenta da mágica, que tudo faz e improvisa com a voz do abracadabra. No jogo da fantasia, pronunciar a palavra é transformar em magia o que se diz não ter graça, a vida no dia a dia. Eu, tu, você, eles, a gente, digamos, pois, todos nós, que somos simples viventes, ouviremos nossa voz, a palavra frente a frente. Agora vamos analisar as respostas, as possíveis respostas da primeira questão. Letra A palavra não possibilita o improviso? Não pode ser essa, porque lá está dizendo que a palavra possibilita sim esse improviso. Letra B, pronunciar a palavra transforma em magia o que não tem graça? Parece com essa resposta. Vamos analisar as outras. Letra C, a vida não pode ser transformada pela palavra no dia a dia. Essa daqui não pode ser, porque lá no texto diz que pronunciar a palavra transforma em magia
a vida da gente, aquela parte que se diz não ter graça, tá bom? E a palavra não é a senhora da fantasia? Também não pode ser essa resposta, porque o texto afirma que a palavra é sim a senhora da fantasia. Então, a resposta correta é a letra? Muito bem, a letra B. Pronunciar a palavra transforma em magia o que não tem graça. Qual é o assunto desse texto? É a pergunta da segunda questão. A. A mágica das palavras. B. Um mundo de fantasias. C. A vida das pessoas no dia a dia. Ou D. A pronúncia adequada das palavras. Qual é o assunto desse texto? Muito bem, fala muito sobre o poder de mágica das palavras. Então, é a mágica das palavras, a letra A. Agora, vamos analisar aqui mais uma partezinha, né, do texto. Vamos reler a segunda estrofe do poema. Aqui quem manda é a palavra e responder o que está sendo pedido aí embaixo. Vamos fazer a leitura dessa estrofe? No jogo da fantasia, pronunciar a palavra é transformar em magia o que se diz não ter graça, a vida no dia a dia. De acordo com o trecho, podemos afirmar que para transformar em magia o que não tem graça é preciso: letra A, criar novas palavras. B, pensar na palavra. C, pronunciar a palavra. Ou D, escrever a palavra. O que vocês acham que é a resposta correspondente para essa questão? Primeiro, nesse trecho, fala sobre a criação de novas palavras? Não, então não podemos considerar a letra A como resposta. Letra B, pensar na palavra? Fala que pensar na palavra já transforma tudo em magia? Não. Fala que pronunciar a palavra já transforma tudo em magia? Sim. E escrever a palavra. Em algum momento, essa parte do texto fala sobre escrever a palavra? Não. Lá na segunda linha desse trecho diz pronunciar a palavra. E na terceira, completa, é transformar em magia o que se diz não ter graça, a vida no dia a dia. O complemento vem nos versos seguintes. Então, para transformar o que não tem graça, que é a vida do dia a dia, né, em magia, nós devemos pronunciar a palavra, que nos leva à resposta da letra C. Letra C. De acordo com o trecho, podemos afirmar que para transformar em magia o que não tem graça é preciso pronunciar a palavra. Vamos agora fazer um joguinho rápido, analisando algumas palavrinhas que têm um poder muito grande na nossa vida e na nossa convivência com as pessoas. Então, no mundo existem palavras mágicas que elas são capazes de transformar o relacionamento com as pessoas. Desse modo, responda que palavras poderíamos usar para se desculpar com alguém, desejar um favor de alguém e agradecer por algo. São palavras que devem fazer parte do nosso dia a dia e que com certeza vai ajudar a melhorar a nossa convivência com as pessoas. Então, que palavra você usa para se desculpar com alguém? Imagine que você fez alguma coisa que não devia. Você vai utilizar que palavra para se desculpar? Você vai usar a palavra desculpe, me desculpe. É a palavra que você vai usar para se desculpar com alguém por algo que foi feito e que não deveria ter acontecido. E se você for pedir, desejar um favor de alguém, que palavra ou quais palavras vocês devem usar? Se eu vou pedir algo para alguém que é um favor, eu tenho que pedir por favor. Então, por favor é uma palavrinha que a gente usa quando quer pedir um favor para alguém. E quando eu quero agradecer algo, uma pessoa fez uma coisa muito legal para mim, eu digo obrigada. No caso, eu, professora,
substantivo feminino, eu digo obrigada. Mas os meninos vão falar obrigado, porque a palavra ela é usada de acordo com o gênero. Meninas, obrigada. Meninos, obrigado. Tá bom, crianças? Então, o dia a dia da gente deve ser cheinho de palavras assim, que são palavras que demonstram respeito, carinho e amor ao nosso próximo. Essa foi a primeira aula de hoje. Eu agradeço pela sua presença até aqui. Espero que você tenha aprendido bastante sobre o gênero textual, que é poema, e te aguardo daqui a pouco na nossa próxima aula.